Muito bom a gente realmente falar entre nós, né? Quando nós falamos entre nós ficamos cheios do Espírito Santo, né? É duro, realmente é bom falar, né? Quanto mais nós falamos, mais cheio do Espírito Santo ficamos, né? Foi essa a preocupação do apóstolo Paulo com as igrejas, que eles pudessem ser cheios do Espírito Santo. E ele deixou esse caminho para nós, né? Que você, para ficar cheio, precisa falar entre nós, né? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. E também ele, em Colossenses, ele falou que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, falando, aconselhando, instruindo, né? Isso tudo, irmãos, com que essa palavra que é uma pessoa viva, habite ricamente em nós, né? Ontem, né, o Cidinho falou, ontem nós fomos para aqui na região de Ribeirão Preto, além de Ribeirão Preto, algumas cidades que estão pequenas, né? Nós fomos Sales de Oliveira, né? Aí nós tivemos reunião de serviço de manhã, acho que tinha 17 cidades ali, quantos que era? 17 cidades. E à tarde e à noite nós fomos para ter comunhão com as igrejas, né? O Cidinho foi para Sales, ele ficou em Sales, o Lilei foi para Morro Agudo, eu fui para Barrinha e o Lucas foi para Franca, né? Então nós nos multiplicamos e foi realmente, viu, né, Marco? Eu não vou só para longe, eu vou aqui para perto também, né? É a mesma alegria de tanto estar distante como perto. O importante é que a palavra de Deus possa fluir, né? Aleluia, é isso que é importante para nós, né? E como nós já entramos, né, na imersão, na palavra, eu queria ler alguns versículos, né, para os irmãos, né? Porque hoje nós estamos vendo, nos tempos finais, a era do Espírito. E cada vez que a gente tem mais contato com os irmãos, essa palavra está entrando em nós, nós temos vamos falar, uma sensação, é mais do que sensação, uma convicção, mais do que uma convicção, é uma certeza, vamos falar, é mais do que uma certeza, é uma fé. O Senhor está prestes a voltar, né, Julinho, né? E quando Ele está prestes a voltar, o que vem é a era dos 7 Espíritos. A era dos 7 Espíritos é que está movendo por toda a terra. No início, né, quando os apóstolos estavam presentes, eles têm uma vida da igreja tudo em comum. E a gente sempre, quando iniciou nossa jornada cristã, sempre tinha um desejo, poxa, como que nós vamos viver o início da igreja cristã, né? Atos, né? As coisas acontecendo, os irmãos se entregando desprendidamente, né, para fazer a obra de Deus, né? Até eu brinquei ontem, né? Ontem e na semana passada eu falei que essa semana eu tenho realmente experimentado o momento de Pentecostes, né? Você fala uma língua, as pessoas entendem em outra língua, né? Isso é maravilhoso, irmão, né? Mas por quê? Quem faz esse poder? De onde vem esse poder? Esse poder é do Espírito Santo. E nesse final dos tempos eu vou ler alguns versículos de Apocalipse para os irmãos, né? Quando Apocalipse estava falando das 7 igrejas, e a gente está vendo a história da igreja, né? E eu vou ler alguns versículos finais até onde nós estamos aqui. Primeiro, Apocalipse 2, versículo 7, fala assim, ó, quem tem ouvidos, isso ele falou para a igreja em Éfeso, né? Fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? O Espírito está querendo falar às igrejas, irmão, né? Aí ele fala, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Irmão, se você não quer ter essa experiência até mais profunda, aqui a igreja em Éfeso, quando nós sabemos, né, é a igreja, o início da vida da igreja. Mas eles tinham perdido o primeiro amor. Eles tinham perdido o frescor, né? O frescor tinham muitos bons princípios, né? Odiavam a obra dos
dos nicolaítas, né? Então eles não tinham acepção de pessoa, mas eles estavam aqui. Eles têm perseverança, muitas coisas boas, mas ele tinha um probleminha, um grande problema, que era ter perdido o primeiro amor, né? Então a degradação começa quando a gente perde o primeiro amor. E ali o Espírito queria falar para eles: olha, vocês precisam ouvir o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, ao vencedor que se alimente da árvore da vida. Eu não vou parar muito tempo aí, meu enfoque era ler esses últimos versículos, e para a igreja em Esmirna, ele fala assim, também o versículo 11 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, né? Tem mais uma porção, aleluia, né? Você vai experimentar como vencedor, né? Esse não passará, né? Não provará esse sentido da morte, né? Vamos ter a experiência de estar com o Senhor, né? Por fim, né, a gente está vendo, viu também a igreja em Pérgamo, e para a igreja em Pérgamo, que é uma outra situação na história das igrejas, ele fala assim, olha, aqui já é uma porção especial, uma porção, fala no 17, fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Você sabe que na verdade a história da igreja, infelizmente, é a degradação da igreja. A história da igreja não é uma história, né, desses séculos que se passaram, é uma história de se desviando, indo longe do que Deus queria fazer, né? Principalmente Pérgamo, que seria aqui a união com o mundo. E a seguinte, né, que nós estamos na igreja em Tiatira, que eu também vou ler, que é a mais longe das degradações, porque em Tiatira tinha um fermento, que uma mulher tinha colocado e fermentado toda a massa. O sistema criado, né, de até adoração a Deus, então as pessoas, infelizmente, os homens foram se distanciando de Deus, ficando longe de Deus, e já não tinha mais a autoridade do Espírito Santo. Qual que era a autoridade? Era uma mulher, né? Essa Jezabel que vai colocando fermento nas pessoas. Mas, mesmo nesse princípio, Deus ainda está buscando, Deus ainda encontra nesse momento, ele tem um chamado, ele tem uma convocação, né? Aleluia, né? Ele fala assim, a partir do 2:24, fala, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, aleluia, também tem chamado para vencedor, que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-eis ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por fim, agora nós estamos entrando, né, no livro de Sardes, né, na carta escrita para Sardes, que é esse o tempo do início, né, o início da reforma, o início daqueles que vão começar a, podemos voltar ao que era do princípio. Voltar às origens, voltar ao primeiro amor, voltar àquele que ouve a palavra e pratica as palavras. Ainda que em Sardes não conseguiram completar isso, mas, aleluia,
era o primeiro caminho. Começava a surgir pessoas que estavam preocupadas com a palavra de Deus. E sempre o foco deles era que a palavra de Deus não ficasse mais oculta, não ficasse presa, né? Porque até esse século, o que acontecia? A Bíblia só tinha em latim. E, na verdade, as pessoas estavam muito mais preocupadas com as formas, né? Com as formas com que achava que devia ser, do que com a própria palavra de Deus. Mas Deus levantou alguns servos que começaram a falar, olha, a palavra de Deus faz bem para mim, e não pode ficar só para mim, eles tiveram um trabalho de começar a traduzir nas línguas locais. Então a Bíblia começou a se tornar acesso para as pessoas, né? Graças a Deus, né? Deus usou homens, seus servos, para tomarem essa liderança. Mas foi fácil? Claro que não, irmão. Foi uma luta, né? Perseguição, muitas dificuldades, né? Hoje nós estamos vivendo no século 21. A Bíblia, como um todo, graças a Deus, né, tá acesso aos homens. Mas, como o próprio Jesus falou, alguns falavam assim, o Senhor falou para as pessoas, né, então, assim, examinais as Escrituras. Eles tinham, naquela época, diziam, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida, contudo não vens a mim. Então, hoje, a Escritura tem um objetivo, né? Que você se volte, se conecte ao Senhor. Por isso que a Escritura precisa, a Escritura que está sendo revelada, possa ser passada para cada um de nós, né? Graças a Deus também a Escritura, irmão, nós vimos essa semana, né? Que a Escritura tem um poder, irmão. A palavra tem um poder, né? Acho que está em Efésios, né? Que ele falou. Aí eu vou concluir com esse sentimento, irmãos. Senhor Jesus, amém. Fala assim, ó, Efésios 5, 26, né? É bem ligado com aquele assunto do marido e mulher, né? Mas o 26 fala aqui, ó, no 25, já, vamos assim. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para quê? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que nós estamos fazendo hoje, irmão? Né? A nossa vida cristã é uma vida de santificar, purificar por meio da palavra. Por isso que a gente está insistindo, né? Ajudando os irmãos a entrar na palavra, fazer com que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Aí aquelas impurezas, né? Não só, claro, tem que limpar também os pecados, as ofensas, o rancor, a ira, tem que tirar essas coisas. Mas às vezes até mesmo coisas boas, pensamentos bons, mas que levam você a desviar de Cristo. Então, a palavra, né? A palavra tem esse poder. Aleluia, né? E nós estamos vendo sobre o entrelaçar, né? Os fios, o entrelaçar de amor. Mas se tem muita impureza, irmão, é difícil, né? É difícil, graças a Deus, antes do entrelaçar, está acontecendo uma coisa maravilhosa, né? A água está lavando, né? A palavra está limpando, né? Aquele irmão que você, ou irmã, que você não tinha tanto prazer em estar com ele, graças a Deus, está limpando, né? Vai limpando, né? Vai limpando, tira a impureza, vai ficando cada vez mais junto, mais perto, né? Graças a Deus, né? Ontem na reunião do serviço o irmão falou, olha, né, um casal mais jovem, né? Falou assim, eu tinha, né, brigado com a minha esposa, tal, e eu tinha razão, né, e fiquei bravo. Aí ele falou, minha esposa era mais sábia do que eu, falou, olha, eu não fiz a imersão hoje ainda, você não pode ler para mim, né?
Aí ele falou, quando eu comecei a entrar naquela palavra, aí toda aquela, né, a minha razão, foi limpando, né? Foi limpando, né? É isso que a palavra faz, irmão. Deixa que a palavra limpe seu coração, né? Nesses dias, né? Vamos deixar que a palavra de Deus limpe o nosso coração. Aí você vai estar mais ligado, mais entrelaçado, né? Entre Deus e nós. Isso foi a obra da cruz. Isso você não tem parte nisso. Mas a comunhão entre os irmãos, nós precisamos também limpar o nosso coração. E também os irmãos limpem o coração para que a gente possa estar cada vez mais unido. E por fim, a igreja ser uma igreja gloriosa, uma igreja vencedora, que nos tempos finais, né, vai encontrar com o Senhor. Hoje, o Sete Espíritos está fazendo essa obra, o Senhor vai voltar e o Senhor conta com cada um de nós, né? Vamos ficar cheios do Espírito Santo, vamos falar entre nós, e ainda, para falar entre nós, nós temos a chance ainda na reunião aqui da igreja, mas esse falar antigamente era só na reunião de domingo, um pouquinho. Hoje você pode falar a semana inteira, né? Né? Você levantar, entra em contato com a palavra, faz imersão na palavra, e as pessoas que sair, tiver ao seu lado, você pode falar, posso orar por você? Irmão, muitas coisas maravilhosas vão acontecer.